Nós vamos tratar de vários temas aqui no WW hoje e um deles é o conflito entre a Polícia Federal e a ABIN, resultado dessa investigação que está sendo feita pela PF da chamada ABIN paralela de Jair Bolsonaro. O Ministério da Justiça exonerou hoje o delegado da Polícia Federal, Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho, suspeito de ter feito parte dessa ABIN paralela que teria praticado o monitoramento ilegal durante o governo de Bolsonaro. Agora, o governo Lula avalia outras demissões na alta cúpula da ABIN. Ao vivo de Brasília, com todas as informações, Gabriela Prado. Oi, Gabi, boa noite. Conta para nós como é que está a discussão em torno do governo Lula. Parece que está bem complicada a manutenção até mesmo do presidente da ABIN no cargo. A situação é considerada delicada, Raquel. Boa noite a você, a Clarissa, ao Cristiano e a todos que nos acompanham. Para a gente ter uma ideia, esse servidor que você citou, que foi afastado, ele era coordenador, ele foi afastado dessa função, ele era coordenador operacional de aviação. Essa coordenação fica na diretoria executiva. E se a gente pegar o organograma da Polícia Federal, é a segunda diretoria, abaixo apenas da diretoria geral. Nas próprias palavras da Polícia Federal durante a investigação, o Carlos Afonso estava em uma unidade operacional de grande prestígio e respeitabilidade na instituição e o titular da coordenação, no caso esse servidor que hoje foi afastado, Carlos Afonso, é o responsável pela organização dos deslocamentos aéreos das missões e operações policiais. Por ele estar nesse cargo sensível e ter sido ligado a essa investigação da ABIN paralela, portanto, ele foi dispensado dessa função. O que, segundo as investigações, ele operava dentro desse esquema. Junto com o Ramage, ele teria atuado para que processos disciplinares não fossem divulgados para impedir que a população, a mídia, soubesse dessa instrumentalização da ABIN, ou seja, o uso da ABIN para uma espionagem ilegal, sem mandado judicial, o uso de um aplicativo, First Mile, da empresa Cognite, uma empresa israelense, para saber a localização de alvos que eles colocavam nesse monitoramento, como a gente deu o exemplo ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e até ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Além de Carlos Afonso, a gente teve o afastamento cautelar de outros 6 agentes da Polícia Federal, mas como a Raquel citou, a direção da ABIN também está numa situação delicada. Luiz Fernando Correia, o diretor-geral, e Alessandro Moretti, que é o diretor adjunto, estão nessa situação delicada, principalmente porque a PF cita que no dia 28 de março do ano passado, o Alessandro Moretti teve uma reunião com os investigados e falou sobre as apurações que estavam sendo feitas nessa investigação que desencadeou a operação da Polícia Federal ontem. A gente continua acompanhando os desdobramentos, possivelmente teremos novidades, principalmente com relação à direção da ABIN nos próximos dias. Raquel. Muito obrigada pelas informações, Gabriela, que está acompanhando esse caso muito de pertinho. Boa noite, para você aí em Brasília. Cris, vou começar essa primeira roda de análise com você aí em Brasília. A gente tem vários aspectos para abordar dessa discussão toda. E o primeiro aspecto que eu queria levantar com você é aparentemente essa rixa entre a PF e a ABIN. Nós estamos falando aí de uma rixa entre a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, uma rixa de corporativa que já vem de muito tempo ou não? A gente está falando efetivamente da cúpula da ABIN ter praticado, de forma deliberada, atrapalhado as investigações. Quando a gente conversa com as fontes dentro da Polícia Federal, as evidências são de realmente crimes terem sido cometidos pela atual gestão da ABIN, o que eles negam. Então, assim, são coisas diferentes. Uma rixa que é, às vezes, tradicional no serviço público ou um crime. Bom, boa noite, Clarissa, boa noite, Raquel, e também a todos que nos assistem.
Bom, Raquel, esse episódio todo, ele revela aí questões muito delicadas que precisam, de fato, serem bastante investigadas, né? Agora, existem essas questões corporativas dentro de várias instituições, isso não é restrito à questão ou da ABIN ou apenas da Polícia Federal, mas existe em vários órgãos públicos e entidades, enfim, esse corporativismo é muito forte. E é natural que, natural no sentido de ser compreensível, né? Não necessariamente que esteja correto ou não, mas de você ver, por vezes, até pelos laços de amizade que são criados dentro dessas instituições, um lado querer proteger eventualmente o outro. Mas também existem esses conflitos, por vezes, de competência entre um órgão e outro, e aí acaba gerando também esse atrito, né? Mas esse episódio todo, ele tem dimensões bastante, vamos dizer assim, amplas, né? Porque ele acaba envolvendo a direção atual da ABIN. A gente está vendo o governo tomando decisões em relação a essa cúpula. Ele envolve aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque aconteceu na gestão dele, está sendo investigado esse suposto uso para beneficiar familiares. Existe a questão, o impacto e a repercussão também no âmbito do legislativo, porque a gente já viu algumas cobranças feitas ao presidente do Congresso Nacional, o próprio presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Pedro Lupion, chegou a dizer que o Supremo Tribunal Federal estica a corda, e cada vez que ele estica a corda acaba gerando reações por parte do Congresso Nacional na direção dele. E a gente tem também uma dimensão eleitoral, porque Ramagem é um pré-candidato na eleição do Rio de Janeiro, e quando a gente olha lá a eleição a eleição presidencial no Rio de Janeiro, no ano passado, no ano de 2022, a gente vê que o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu o ex-presidente Lula em vários municípios, inclusive na capital. Então, isso pode eventualmente também ter algum tipo de repercussão nessa corrida de eleição municipal. Então, são várias dimensões que esse caso acaba trazendo, e independente das investigações acontecerem, a gente vê também que ela tem aí consequências em vários níveis. Então, quando o Congresso Nacional está voltando daqui a praticamente 2 semanas, então essa repercussão muito provavelmente vai se intensificar e vai, eu acredito, demandar muito e resultar em bastante discussão, debate, inclusive também no poder legislativo. Larissa, o Cristiano já foi várias casas falando, né, da repercussão eleitoral que vai ter na eleição municipal, na repercussão dentro do Congresso Nacional. A gente já vai tratar de tudo isso, mas eu ainda queria focar um pouquinho mais nessa disputa PF versus ABIN por uma questão específica, os expurgos. Os expurgos nessa seara de polarização política, eles vêm acontecendo com certa frequência. Quando o Bolsonaro chega ao poder, a gente teve uma série de expurgos de quadros técnicos, alegadamente por serem petistas. Quando o Lula chega ao poder agora, a gente tem expurgos de vários quadros técnicos, alegadamente por serem bolsonaristas. Não parece tanto que é o caso agora. Quando você olha o relatório da PF, parece que tem ali evidências, pelo menos os investigadores falam de laptops adulterados, ali já, quando você já formata o laptop, pedidos ao Supremo Tribunal Federal, de que a PF não seja envolvida nas investigações. Mas o que a ABIN está alegando é uma disputa, é uma espécie desse expurgo. Do que nós estamos falando? Porque dá medo de ser cometida uma injustiça. Nós estamos falando de um expurgo, como esses que a gente já tem visto, ou nós estamos falando realmente de um conluio
com a organização criminosa que estava supostamente instalada ali durante o governo Bolsonaro. Boa noite, Raquel. Boa noite, Cristiano. Aqui todo mundo que está com a gente hoje. Raquel, me parece ali que a gente não pode correr muitos riscos em relação à ABIN, quando a gente está falando aí sobre existir qualquer tipo de dúvida sobre se há ou não agentes integrantes da agência que tenham colaborado de alguma forma para esse esquema dessa tal de ABIN paralela. A gente está falando de uma agência que trabalha com informações muito sensíveis, muito estratégicas para o governo, e é dentro desse contexto que não tem como o governo federal não discutir, deixar de discutir um possível afastamento da atual cúpula. Esse debate ele é absolutamente necessário considerando o contexto e a relevância da ABIN como órgão. Mas, dito isso, a gente também não pode deixar de lembrar que existe sim uma disputa entre a ABIN e Polícia Federal, que vem aí se arrastando não só desde o começo do governo Lula, desde antes, só que com uma lógica inversa, como você pontuou. Na época do governo de Bolsonaro, fazia-se ali um expurgo de técnicos que já tivessem trabalhado com governos petistas e fez-se o inverso assim que o governo Lula assumiu, usando ali como catalisador desse processo os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Dito isso, me parece ali, pelas informações que a gente conseguiu colher de ontem para hoje e pelas informações que estão na investigação, que você tem duas figuras centrais que, obviamente, têm os holofotes voltados sobre elas nesse momento, que são Luiz Fernando Correia, que é o diretor-geral da agência, e Alessandro Moretti, que é o seu número 2. Luiz Fernando Correia é uma figura muito próxima e que tem a confiança do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Acaba um pouco mais blindado, um pouco mais protegido, na minha avaliação, porque ele tem acesso direto, capacidade ali e canais... De onde vem a relação deles? Não, ele pelo menos as informações que a gente ouve nos bastidores é de que Rui Costa tem confiança no auxiliar. De quão longa é essa relação, não sei. Mas ele é a cabeça, né, da agência. Agora, quando você está trabalhando com o número 2, tão mencionado nas investigações, me parece mais frágil a figura de Alessandro Moretti, até pela hierarquia. Né? Exato. A não ser que Luiz Fernando Correia tivesse algo que o implicasse muito diretamente. Mas quando você tem uma cadeia de subordinados, faz mais sentido, na dúvida, afastar. Porque a ABIN, no meu entendimento, ela não é um órgão que permite a gente trabalhar tanto assim com a presunção de inocência. Não, se você está trabalhando com se tem investigação, tem informações numa investigação, não dá para correr risco. Afasta enquanto se investiga. Vou entrar agora nessa dimensão política e aí quero chamar mais um elemento dentro da nossa conversa, uma entrevista que a gente fez mais cedo hoje aqui na CNN com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Ele vem criticando as operações da Polícia Federal, que na semana passada teve como alvo o deputado Carlos Jordi e ontem Alexandre Ramagem, ambos do partido de Valdemar, o PL. Então, mais cedo, no 360, minha colega Jussara Soares e eu conversamos com ele e ele disse que os parlamentares são humilhados semanalmente e que não há nenhuma reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir. E nós somos humilhados diariamente porque o presidente do Senado não toma uma providência. Ele não reage. Quando bloquear os telefones dos deputados após a eleição, ele já devia ter tomado uma providência. Nós vimos lá, o cidadão ia lá, quero ver meu processo para ver por que bloquearam. Não tem processo, não tem acesso. Eles não respeitam o Ministério Público, não respeitam a própria Justiça, STJ. E o que acontece? Eles ficaram, nunca nós tivemos uma reação do presidente do Congresso Nacional. Ele não reage. Mas, é incrível isso. Presidente, por que o senhor atribui que essa reação deveria vir apenas de Rodrigo Pacheco e não, por exemplo, de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara? Porque o presidente do Congresso é o Rodrigo Pacheco.
simplesmente por isso. Ele não reage. Nós somos humilhados semanalmente. Toda semana é uma humilhação. Invade um apartamento do deputado como invadiram do Jordi. Isso é um absurdo. Eles têm imunidades, têm prerrogativas, têm votos, foram eleitos por milhares de votos. E nós que somos o poder mais importante, somos o poder que sempre estamos no fundo do poço, porque não temos um comando firme no Senado Federal. Procurada, a assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o parlamentar mantém a mesma posição divulgada ontem, abre aspas. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com um fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF, fecha aspas. Cristiano, você sabe que mais cedo eu fui conversar com aliados de Pacheco. E o que eles me disseram, em termos de análise da conjuntura, é que na avaliação deles, os parlamentares bolsonaristas estão atuando com uma estratégia diversionista. Eles jogam a responsabilidade em cima de Pacheco para tentar transformar a crise em algo institucional, quando, na avaliação de Rodrigo Pacheco, ela é caso de polícia. Porque mandato parlamentar não significaria salvo-conduto para cometer crime e a Polícia Federal tem a sua liberdade como instituição, como órgão para investigar. O que você acha dessa análise? Bom, ela tem sentido, sim, não foi a primeira vez que a gente viu o Congresso, algum parlamentar, algum membro do Congresso Nacional sendo alvo de operação por parte da Polícia Federal. A gente viu inúmeras vezes, por exemplo, durante a Operação Lava Jato. A gente viu aliados durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro também, alguns parlamentares como alvo, né, de mandados de busca e apreensão, também autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê, mais uma vez, esses episódios se repetindo. E isso, sempre que acontece, gera reação de parte do Congresso Nacional. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, obviamente, que tem uma postura mais incisiva em relação a isso, porque é um partido que está no centro de toda essa discussão. Afinal de contas, foi na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é filiado ao PL. Então, vem aí uma postura, uma crítica aí mais contundente, né? Agora, o Rodrigo Pacheco também ele é presidente do Senado e esse ano é o último ano de gestão dele. E eu acredito que isso também pode acabar fazendo com que a oposição, lembrando, lançou o senador Marinho, né, como candidato à presidência do Senado contra Rodrigo Pacheco, também pode eventualmente aproveitar esse tipo de situação e também começar a trabalhar na sua candidatura. Além dessa pressão, dessa crítica pública em relação a Rodrigo Pacheco, a gente pode ver também uma pressão aumentando na Câmara dos Deputados em relação à PEC, que foi aprovada pelo Senado em relação a decisões monocráticas e que agora está na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, até como você mencionou na sua entrevista com o Valdemar da Costa Neto, né, ele deixou isso em banho-maria para apaziguar um pouco a situação, mas sem dúvida essa operação ela coloca de novo o holofote sobre esse tema e que pode voltar a ser discutido aí ao longo desse ano no Congresso Nacional. Larissa, o Cristiano levanta duas hipóteses muito interessantes. Porque Valdemar está insistindo, está sendo muito duro nas críticas, a gente sabe que tem uma atitude defensiva ali, são dois parlamentares do partido, as investigações da PF podem resvalar em mais políticos, a gente não tem muita certeza do que vem por aí, mas vem mais coisa. Só que o Cristiano levanta a hipótese disso está ligado com a eleição
a presença do Senado, que ainda falta um ano, mas sim, pode ter a intenção de haver um desgaste aí ao grupo de Rodrigo Pacheco. E a outra hipótese que o Cristiano também coloca é, de alguma forma, tentar fortalecer a direita para tentar apostar nos projetos que ela coloca de limitar um pouco os poderes do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo ali com muita clareza que o jogo de Valdemar Costa Neto é exclusivamente político. Ele não está fazendo, de fato, uma defesa da legitimidade ali e da imunidade dos parlamentares. Não se trata disso. Eu gostaria muito de ver Valdemar Costa Neto dizendo o mesmo se fossem buscas em relação a parlamentares dos quais eles são adversários. Dito isso, me parece ali que, antes de tudo, tem um jogo imediato, mais imediato do que esses que estão sendo levantados pelo Cristiano, que é, de fato, encontrar e alimentar essa narrativa de que a direita e os candidatos, ou pré-candidatos, ou potenciais candidatos, ou políticos em geral, associados a esse campo bolsonarista, estão sendo alvo de uma perseguição. É interessante para Valdemar Costa Neto fazer isso neste momento, com foco em Rodrigo Pacheco. Claro que ele não vai na direção de Arthur Lira, porque aí eu vou parafrasear aqui o que uma fonte minha me disse no decorrer dos últimos dias. Por que não o embate sendo feito com Arthur Lira? Por que a gente tem visto menos queixas de determinados setores com Lira? Por uma questão muito simples, Lira já mostrou de que lado está. Ele não foi nem lá no ato do 8 de janeiro do Lula, né? Então, acho que isso tudo acaba amarrando essa estratégia.